Muito bem, meu querido e minha querida, eu sou o pastor Nilson, essa é a Rádio Nova FM, quero compartilhar com você uma palavra amiga, esse é o canal Nilson de Albuquerque, uma palavra amiga. Curte o nosso canal, vai lá, ajude a divulgar a palavra de Deus, dá o joinha, dá ok, o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Assim você vai ajudar a ganhar almas para o reino de Deus. Muito bem, você que está ao vivo na Nova FM, prazer imenso estar compartilhando com você uma palavra amiga no 9fm875.com, nosso site. No robozinho Android, você clicando em cima vai para o nosso aplicativo. Nas redes sociais, 24 horas no ar, 24 horas com você. Muito bem, a palavra de Deus hoje está em 2 Reis, capítulo 4. O título preconiza Eliseu, estou com a espada aqui na mão, olha, a Bíblia Sagrada. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma certa mulher viúva e tinha ali o marido morto e comunicou o profeta e chamou dizendo, o meu marido, seu servo está morto e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, ele temeu o Senhor seu Deus, mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa. Isso mesmo, essa tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, vai, peça emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, fecha a porta atrás de você e seus dois filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que forem enchendo, que ficarem cheias, coloque à parte. A mulher foi embora dali, fechou a porta, conforme falou o homem de Deus, em si e seus dois filhos, e estes lhes passavam as vasilhas e elas os enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha. E ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite naquele momento parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus e disse ao homem de Deus. O homem de Deus lhe disse, vá, vende o azeite, paga a sua dívida, você e seus filhos, e vivam do que sobrar, vivam do resto. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, que palavra abençoada a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus em João 15:3, ela nos purifica, ela nos limpa. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quer de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero ser breve, rápido, sucinto. Aí, amado, e trazer essa seguinte mensagem. O Deus da provisão. A situação daquela viúva era terrível, amado. Ela perdeu o marido e o marido temia o Senhor. O marido morto. E agora ficou uma dívida grande para ela pagar. Porque essa dívida, o marido tinha contraído essa dívida. E ele morto, ela não tinha como pagar essa conta. Não tinha como pagar essa dívida. E ela entrou em desespero, porque os seus filhos iam ser vendidos como escravo para quitar a dívida. Para compensar a dívida, ela ia ficar sem os seus dois filhos. A única coisa que ela tinha eram os seus dois filhos. Olha a situação dessa mulher. Viúva, marido morto agora, uma dívida grande para pagar, não tem como, e agora os credores vêm bater em sua porta, cobrando a dívida, e ela não tem como pagar, e os seus filhos devem ser levados para servir de escravos. Meu querido e minha querida, vê só a situação dessa mulher. Mas ela vai, corre e faz saber ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Eliseu, amado, profeta de Deus, homem de Deus. O profeta Eliseu tinha uma vida íntima com Deus, era profeta do Senhor. Eliseu, o nome Eliseu em hebraico quer dizer, Deus é a minha salvação. Esse é o significado do nome do profeta Eliseu. E aquela mulher sabia que Deus seria a sua salvação. E através do profeta, o que saísse da boca do profeta, ela galgaria de Deus, receberia de Deus a bênção, o milagre e a vitória. E ela vai e faz saber ao homem de Deus. E o homem de Deus, vendo aquela situação, recebendo aquela notícia, o homem de Deus lança uma pergunta. Me declara, mulher, o que você tem na tua casa? O que eu de fazer por ti? Me declara o que você tem lá?
o profeta se sensibilizou, teve compaixão da situação daquela pobre viúva, daquela pobre mulher. E aquela mulher, para surpresa do profeta, diz: olha, eu não tenho nada em casa. Imagina a situação dessa mulher. Mas aí ela lembra que ela tem um pouquinho de azeite numa vasilha. Eu tenho só um pouquinho de azeite numa vasilha, profeta Eliseu. É o que ela diz para o homem de Deus. E o homem de Deus lança uma palavra profética, amado, para aquela pobre viúva. O homem de Deus diz assim: olha, você pega os seus 2 filhos, pede vasilhas vazias, não poucas, muitas, e você pega esse pouquinho de azeite sobre ti, seus 2 filhos, seus filhos vão trazendo as vasilhas, você vai enchendo e vai colocando a parte que tiver cheio. Aquela mulher não murmurou, amado. Ela não murmurou, ela fez conforme o homem de Deus falou com ela. Ela podia murmurar, mas como um pouquinho de azeite, um monte de vasilha vazia, se eu tenho só um pouquinho de azeite numa vasilha, o que isso vai acontecer? Esse trabalho não vai ser um trabalho de balde, um trabalho em vão? Mas não, amado, aquela mulher sabia o que era milagre. Ela sabia o que era confiar em Deus. Ela tinha o temor porque a família servia a Deus. O marido era cristão, era um servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus. E ela também. Então ela sabia que ali estava o segredo da vitória, a obediência. Obedecer, amado. Olha o que vai dizer em Provérbios. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, vou ler para você. Olha o que vai dizer em Provérbios. É forte isso. Ei, amado, é forte isso. Provérbios, 1 de Provérbios, versículo 7, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino e o conhecimento, diz outro texto. Então é isso, amado. Ela sabia perfeitamente o que significava o temor a Deus. Ela tinha sabedoria, ela conhecia as escrituras sagradas, amado, e ela obedeceu. Ela não colocou murmúria, não colocou dificuldade, ela fez exatamente todas as palavras proféticas que saiu da boca de Eliseu, ela cumpriu ali para receber o milagre. Amado, isso foi determinante. Quando nós obedecemos a palavra, aqui eu quero abrir um parênteses, quando nós obedecemos a palavra de Deus, o servo de Deus, quando ele obedece os mandamentos, quando ele ouve, escuta a palavra que sai da boca dos profetas, do sacerdote, daqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, e obedece e pratica, e traz para a sua vida, consequentemente as vitórias vêm, amado. Porque aquele que obedece a palavra de Deus, ele colhe os frutos da palavra de Deus. E é o que ia acontecer com aquela mulher. E ela fez exatamente tudo aquilo que o homem de Deus profetizou. E eu digo para você, amado, você tem examinado as escrituras? A Bíblia Sagrada diz que muitos erram porque não examinam a escritura e nem conhecem o poder de Deus. Mas aquela mulher, sem dúvida nenhuma, ela tinha um diferencial. Ela tinha sabedoria, ela tinha o temor do Senhor, ela acreditava em Deus e acreditava no seu milagre e foi em busca do seu milagre, obedecendo a voz de Deus, a palavra do Senhor. Ela cumpriu literalmente o que saiu da boca do profeta. E agora ela faz exatamente tudo o que foi pedido. E para surpresa dela, o milagre começou a acontecer. Ei, amado, eu não sei qual milagre que você precisa. Quem sabe você está passando uma situação difícil aí financeira. Quem sabe a sua vida está totalmente destruída, você não sabe o que fazer, as portas estão fechadas, você olha para um lado, não vê uma saída, é como se você estivesse num labirinto, olha para o outro lado, não vê saída, quer voltar para trás, não encontra uma saída, e você não vê uma saída para a sua adversidade, para aquilo que você está passando, para a sua crise financeira, ou quem sabe um problema de saúde, ou quem sabe, Deus sabe todas as coisas, você está passando por muitas lutas, não é assim? Sim ou não? E você não está aguentando mais, e você não sabe o que fazer. Porque as dívidas, assim, né? É como se fosse uma bola de neve. Um abismo vai chamando outro abismo e as dívidas vão se multiplicando. E quando você não tem dinheiro para pagar, isso que acontece. As dívidas vão se multiplicando. E você chega uma hora que o seu nome fica até negativado, né? Isso, e você não sabe para onde ir, para quem pedir socorro. Mas aquela mulher sabia o que era temer a Deus, como eu li aqui em Provérbios 1:7. Ela sabia, ela tinha o conhecimento, ela tinha o discernimento e ela tinha a sabedoria. E ela tinha fé, amado, uma fé consistente é o que você precisa para receber o milagre de Deus. E com certeza o milagre de Deus começou a acontecer na vida dela. A situação dela começou a mudar quando ela colocou em prática a palavra de Deus. E eu lanço aqui um desafio, amado. Coloque em prática a palavra de Deus. Vive intensamente a palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. E quando ela foi enchendo, amado, os vasos foram enchendo, e chegou uma hora que não tinha mais vaso, e ela pede para um dos seus filhos, vai, traz mais uma vasilha. E o filho, para surpresa dela, disse, não tem mais nenhuma. E quando o filho diz, não tem mais nenhuma, o azeite parou. Ei, amado, o azeite quer dizer poder, não é isso? Significa na Bíblia poder, unção, fé, coragem, determinação. É isso que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras e alcançar o milagre. Seja qual for, uma cura divina, uma porta de emprego, enfim, a união da família. Deus sabe de todas as coisas, amado, e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Então somente creia, Hebreus 11:6, tenha fé. Não é isso? Sem fé é impossível agradar-lhe. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que realmente Ele exista e que Ele é o nosso galardoador, Hebreus capítulo 11, versículo 6, da gloriosa, inefável, bendita e santa palavra de Deus. E quando o milagre aconteceu, aquelas vasilhas ficaram todas cheias. Eu creio que ela não se conteve de tanta alegria, vai correndo para o profeta Eliseu e anuncia Eliseu o que estava acontecendo. O profeta tinha chegado e Eliseu diz assim, olha mulher, vende esse azeite, paga a tua dívida e você e seus 2 filhos podem viver do resto. Ei, amado, naquele tempo não tinha aposentadoria, mas Deus preparou uma aposentadoria permanente para aquela viúva, para aquela mulher. E ela glorificou a Deus, exaltou o nome do Senhor, porque recebeu o milagre. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que se você obedecer a palavra de Deus, se você andar nos caminhos do Senhor e observar os seus mandamentos, com certeza você pôr a sua fé em prática e temer ao Senhor, você vai receber o milagre da parte de Deus. Amém? Eu profetizo, como profeta de Deus, como mensageiro da palavra do Senhor, o milagre, a bênção e a vitória na palma das suas mãos, e que assim seja. Amém? E amém, e amém, Senhor Jesus. Eu vou orar por você agora. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que nós possamos obedecer os seus estatutos, a tua palavra, Senhor, para alcançar, Senhor, os milagres que o Senhor tem falado aqui nessa mensagem. Meu Deus e meu Pai, que nós sejamos obedientes, que nós possamos trilhar nos seus caminhos santos e sempre estar observando os seus santos mandamentos, porque é eles que nos traz o milagre, a bênção e a vitória e a comunhão plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Pai, toda essa audiência, abençoe esse teu filho, essa tua filha, na multiplicação, porque o que Deus fez na vida daquela pobre mulher foi multiplicar. Agora ela era muito mais abençoada do que antes, porque o milagre veio para o resto da vida para sustentar aquela mulher, não só ela, mas toda a sua casa, toda a sua família. Meu Deus, abençoa todas as famílias e que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém e amém e amém. Jesus, não esqueça de curtir, dar um joinha no nosso canal, no YouTube, tá bom? @Nilson de Albuquerque, você não pode esquecer, @Nilson de Albuquerque, porque tem outras pessoas com o meu nome, então eu coloquei mais um Albuquerque, Nilson de Albuquerque, vai lá, inscreva-se no canal, comente, participe, ajude a levar a mensagem de Deus, a mensagem salvífica da cruz. Que Deus abençoe, que Deus elucide a nossa mente, que Deus faça com que essa palavra venha chaguarida em teu coração e que você possa fazer como aquela pobre mulher, obedecendo os estatutos de Deus. Com certeza o milagre vai ser presente na sua vida. E que assim seja. Até o próximo vídeo. Um abraço para você, um beijo no coração. Toda semana vamos estar por aqui gravando vídeo, tá bom? Até lá.